Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Quem está chegando comigo aí, hein? Deixa eu ver quem está chegando comigo. Ops. Nós vamos dar início ao nosso culto online. Hoje vai ser online, aqui da Igreja Evangélica Congregacional do bairro Fluminense, aqui em São Pedro Aldeia, Rio de Janeiro. E todos são bem-vindos. Estou vendo aí a Rosane chegando, o Jaime, estou vendo aí a Jane, a Marilda, a Delmi, a paz do Senhor, são bem-vindos. Estou dando aqui um aceno aí para vocês que estão chegando. Isso, que bom. Rosane, Marilda, paz do Senhor, paz do Senhor. Estou vendo aqui o Pietro. Pietro está aí com a gente, Pietro, Gabi. Tem uma turma entrando aí. Vai chegando, tem lugar para todo mundo, viu? Irmã Thelma, vamos chegando aí, em nome de Jesus, viu? Que bom, vocês estão aí com a gente em nossa transmissão aqui da noite. Que bom. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção dele sobre o nosso encontro? Vamos pedir a bênção do Senhor? Nós queremos te agradecer, Deus, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa proteção, a nossa provisão. Eu te agradeço por cada irmão, cada irmã que está aqui conosco já nesse culto, que aprove o Senhor ser nesta formatação, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Abençoa-nos, recebe-nos em culto, fala a cada coração, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar. Hoje eu resolvi pegar o nosso violãozinho, quem vai estar aqui com a gente hoje é a Dona Vânia, que vai fazer a Libras aqui, elazinha ali de cabelo liso, alisou o cabelo, gente, está metida aqui só. Oi, Pietro, você está aí? Você está? Muito bem. Estou vendo o pessoal também lá da Gamboa. Estou vendo a Rose, a Júlia, a minha sobrinha preferida, Júlia. Vamos chegando que tem lugar para todo mundo, viu? Vamos cantar uma canção conhecida, né? Porque o meu repertório não é tanto assim. Estou vendo o Samuel, o Cristiano, Cleide. Que bom que vocês estão aí com a gente. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais,
outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, viu? Glória a Deus. E nós estamos a nos beneficiar da grande bênção que Deus nos deu, que é o seu Espírito, o Espírito Santo que habita em nossa vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, obrigado porque Tu tens sido a nossa certeza, a nossa proteção. Tu tens guiado a nossa vida, Tu tens sustentado o nosso ser. Vem renovar o nosso ser, venha encher-nos da Tua bênção.
encher-nos da tua alegria, encher-nos da tua unção. Deus, fala ao nosso coração. Recebe, Senhor, o nosso momento de cânticos, a nossa intercessão, e que tu venhas falar profundamente ao nosso coração. É o que nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minha gente, muito bem. Deixa eu botar o violão aqui para o canto. Eu quero conversar com os irmãos num conhecido salmo. É o Salmo 126. Eu queria ver duas coisas nesse salmo nessa noite para a nossa meditação. 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, e que Jesus assim nos abençoe. Opa! Amém. Muito bem. Só dar uma ajeitadinha aqui. Ótimo. Irmãos, muitas vezes nós falamos de bênçãos, não é? Queremos ser abençoados, a bênção do Senhor, ela se derrama sobre nós. Tem até um hino que os portugueses gostam muito de cantar, que diz assim: eu venho buscar uma bênção, bênção Jesus tem para dar. É verdade, ele tem bênçãos para nos dar. Mas me parece que esse salmo nos ensina um outro caminho da bênção, um outro caminho por onde a bênção se achega, encontra a nossa vida. E eu quero dizer para você nessa noite que ter uma memória abençoada leva-nos a ações abençoadas. Então, são dois tipos de bênçãos. A bênção da memória abençoada e as ações que derivam desta memória abençoada, que são também abençoadas. Pastor, aonde se acha isso nesse texto? Quando você lê o versículo de número 1, número 2, até o número 3, você encontra o relato de alguém de um povo que procurou cultivar na memória questões que vão abençoar o pensamento, abençoar a lembrança. E isso é um exercício que nós temos que ter, porque não só nesse tempo que o texto se refere, mas em todos os tempos nós temos motivos, nós temos circunstâncias, nós temos momentos em que parece que não existem entre estas coisas bênçãos. Mas o exercício espiritual, ele leva a nossa memória a valorizar e a cultivar, a gente ter essa lembrança, essa memória abençoada, mesmo perante situações que não vão colaborar com essa memória abençoada. Olha o que diz o texto aqui. O povo, ele está relatando o seu tempo de cativeiro ou saída do cativeiro. O que tem atrás deles, na história, na vivência deles, são momentos difíceis, momentos de opressão, momentos
de uma sentença de Deus por conta dos pecados. Uma história de gente que se apartou, que foi tirada, que foi extraditada do seu país e que foi para outro país debaixo de uma ação de uma nação ímpia. Então, o que nós temos aqui no meio de tudo isso? O que eles têm? Eles têm uma memória abençoada. Quando dizem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Veja, eles trazem o assunto de bênção à memória deles. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Na lembrança, traz à lembrança o que Deus fez. O que Deus fez. O Senhor restaurou, o Senhor promoveu o testemunho dos outros a respeito deles, porque o crente, ele mesmo não se importando ou não estando atento a isso, ele consegue testemunhar com a sua própria vida. E os outros vão dizer, olha aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele jovem, olha, ele é diferente, ele é crente. Isso é o testemunho sendo proferido por pessoas que entram em contato com a nossa vida. Isso acontece porque Jesus está em nossa vida. Veja, eles têm o testemunho de pessoas à volta, de nações à volta, que apontam as coisas boas que estão acontecendo na vida deste. Então, eles têm na memória a memória abençoada, porque eles trazem à memória, na verdade, a restauração de Deus, a obra de Deus na vida deles. O que Deus efetuou na vida deles. Isso eles estão reavivando, relembrando, recordando os feitos do Senhor. Então, para ter uma memória abençoada, a gente precisa, vez e outra, estar fazendo essa reflexão, essa introspecção, para encontrar o agir de Deus em nossas vidas. E isso faz com que a nossa memória seja abençoada. O fato de sermos testemunhas do Senhor, e isso dito pelas pessoas que estão à nossa volta, isso, e dar tempo a isso, e zelar pelo testemunho pessoal, cristão que nós temos, isso nos ajuda a ter uma memória abençoada. Veja, quando o Senhor restaura a vida deles, quando o Senhor opera uma libertação na vida deles, eles testemunham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, por conta dessa leveza de alma, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós temos a restauração, que foi trazida à memória como bênção, uma memória abençoada, é uma memória que faz lembrar os feitos do Senhor em sua vida. Uma memória abençoada lembra do que Deus está fazendo e movimentando na vida de outros, daquilo que Deus fez em nós. Uma memória abençoada é aquela que lança a mão da alegria espiritual. O texto vai dizer de boca que se encheu de riso, o texto vai dizer de língua que foi tomada de júbilo, o texto vai dizer, por isso estamos alegres. Essa alegria não é uma alegria circunstancial, essa alegria não é uma alegria produzida por coisas materiais, essa alegria é uma alegria espiritual que vem de cima. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Então, ter uma memória abençoada, ter um pensamento abençoado, é quando a gente cultiva os feitos do Senhor na nossa vida, quando a gente faz lembrando, faz força para lembrar, porque a nossa mente é tão tomada de tantas coisas do dia a dia. Então, quando nós separamos tempo para lembrar do que Deus fez, o que Ele efetuou, os momentos que tivemos de alegria espiritual na nossa vida, na nossa relação na comunidade, na nossa relação com Jesus, isso faz com que tenhamos uma memória abençoada. E não é dizer de uma memória abençoada que tem a facilidade de lembrar as coisas. É uma memória abençoada porque ela valoriza o conteúdo que deve ser valorizado. Paulo vai dizer o que deve ocupar o nosso pensamento, não é? Então, as coisas que devem ocupar os nossos pensamentos, as coisas que devem ocupar a nossa memória, são coisas relacionadas com Deus. E não podemos substituir isso por nada. Há tanto crente esquecendo a sua relação com Deus. E aí acaba tendo uma mente, uma memória desprestigiada, desprovida da bênção de Deus. Pastor, o senhor está falando toda hora de uma memória abençoada, pensamento abençoado. E volto a dizer, não faz referência à capacidade de lembrar das coisas, não é nesse sentido, é no sentido do conteúdo. O que tem nesse conteúdo da sua memória? O salmista diz, tem restauração, a memória abençoada, ela tem a lembrança da restauração, a lembrança do testemunho e a lembrança da alegria espiritual. Quando se tem isso, tem-se uma mente, uma memória abençoada. Agora, o que promove uma memória abençoada? Ora, promoverá ações abençoadas. Veja, os versos do verso 1 ao verso 3 está falando dessa lembrança, o que está na memória desse povo. E agora do versículo 4 em diante, nós encontramos as ações. E quais são as ações abençoadas que derivam de uma memória abençoada? A primeira coisa que o texto vai dizer para nós, vai dizer sobre oração. Uma ação abençoada é a oração. Veja no verso de número 4, quando diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ou seja, o texto, o Salmo 126, composto de 6 versículos, a metade dele está fazendo referência ao que deve ocupar a nossa memória, e eu estou fazendo destaque de se ter uma memória abençoada. E do versículo 4 ao versículo 6, nós vamos encontrar ações que derivam dessa memória, logo são ações abençoadas. E a primeira citação é a oração. A oração é uma atitude abençoada, porque a oração revela dependência de Deus. Veja, quando a memória lembra o que Deus fez, e a gente dá valor aos feitos do Senhor em nossa vida, quando a nossa memória tem nela essa atitude abençoada, e lembramos dos testemunhos, lembramos da alegria espiritual, quando a gente está envolvido com isso, o nosso interior é envolvido com isso, não tem como nós iremos dar continuidade a isso, numa ação. E a ação que o texto destaca é a oração, a primeira coisa. Alguém fala assim, pastor, não adianta oração sem ação. Sabe, eu acho que quem inventou essa frase é um bocado ansioso, sabe? Um bocado ansioso. A oração promove a ação de Deus na nossa vida. Então você prefere orar e em seguida agir? Ou você prefere
o que é mais plausível? Orar e ver Deus agir por meio da sua oração? Nós somos latinos. Os latinos não são dados muito à oração. Os ocidentais têm o hábito da meditação, têm o hábito da reflexão. Nós já somos mais ativos, proativos. Mas quem tem uma memória abençoada, a sua primeira ação será abençoada. E a primeira delas é a oração. A oração não é aquela coisa da boca torta do cachimbo da Igreja Católica, onde nós fomos talvez catequizados. A oração não é pedir para depois agradecer. A oração é ter contínuo relacionamento com Jesus. A oração é um contínuo depender de Jesus. A oração é um desenvolvimento de relacionamento com Jesus. E, obviamente, dentro desse relacionamento, a gente vai ter nós vamos ter as nossas demandas, as nossas necessidades, as nossas questões que precisam ser colocadas para serem tratadas por Deus. Ações abençoadas estão direcionadas na oração. E veja, por mais que no versículo 1 fale de uma história de um povo, de um Deus com um povo que restaurou esse povo, isso olhando para trás, quando se olha no presente, com essa mente abençoada, o que se deseja é que as ações abençoadas continuem. Veja, no verso 1 fala do verbo restaurar no passado. No verso 4 fala o verbo restaurar no presente. Ou seja, a mente abençoada que lembra os feitos do passado, ela será abençoada nas ações do presente. Quando legitimamente você traz à memória o que te pode dar esperança, obviamente você está trazendo a bênção de Deus sobre as suas ações. E entre elas, a primeira delas é a oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Faz de novo, faz mais uma vez. Continua fazendo, continua se revelando, continua cuidando, continua curando, continua abençoando, continua agindo, Deus. Não faz só no passado, não. Faz no presente. Nós queremos que o Senhor seja o nosso Deus, não só o Deus do passado, mas o Deus presente hoje. E Ele é o Deus de hoje. Ele é o nosso Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas para que eu experimente, eu não posso ignorar os feitos do Senhor ao longo da nossa história, ao longo da história bíblica. Não podemos ignorar. Veja, o que ele pede no presente é o que Deus fez no passado. Então ele se atreve a manter essa dinâmica abençoada, essas ações abençoadas. Porque na verdade ele quer ver Deus agindo na vida dele hoje. Uma mente abençoada é uma mente que quer continuar vendo Deus agindo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. As ações abençoadas que derivam de uma memória abençoada é uma memória que promove ações de trabalho. Trabalho. Veja o versículo de número 5. Vai dizer, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Veja, aqui é trabalho. Semear é trabalho. Semear duro. Aqui está falando de lágrimas, de trabalho difícil, de conquistas difíceis. As gerações dos dias de hoje são aquelas que querem colher antes de semear.
querem que a semeadura de hoje promova resultados hoje. Enquanto a Bíblia vai dizer, do suor do teu rosto comerás o teu pão. As pessoas estão preferindo não ter suor. As pessoas estão preferindo não ter muito trabalho, procurando atalhos, procurando situações onde elas não passem pela questão da lágrima, não passem pela questão do aperto, não passem pela questão do trabalho. Muitas pessoas pedem na oração emprego, mas elas não querem ter trabalho. Enquanto a Bíblia fala da bênção do trabalho. O trabalho. O trabalho dignifica o homem. O ganho fácil, ele constrói na vida do homem uma mente desprovida de ações abençoadoras. Sabe? O que se ganha fácil, se perde fácil. Quando se ganha com custo, com labuta, com suor, valoriza o produto do trabalho. Valoriza-se a questão do trabalho. Então, ações abençoadas, o texto fala de trabalho. O texto fala de oração, o texto fala de trabalho. Você vê, o Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É uma promessa. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ainda que, pastor, mas essas ações que a memória abençoada promove, são oração, tudo bem, a gente chora na oração, até, né, pastor? É verdade. Mas, pastor, o texto fala, e os que com lágrimas semeiam. Agora, trabalhar gemendo, pastor, isso é bênção? Se você acha que trabalho não é bênção, o que trabalho é? Castigo? Se você acha que para um chefe de família, alguém responsável pela família levar o pão de cada dia para casa, não é bênção? Se não é bênção, é o quê? Porém, me contava uma história dos alunos dela, né, desses quase mais de 30 anos de trabalho dela em área de educação. E ela disse que foi orientar uma mãe que foi chamada à escola porque o seu filho de 12 anos estava levando dinheiro para casa, estava aparecendo com roupa diferente, que estava ajudando na provisão, que estava andando com roupa de marca, que estava ostentando. E aí, como orientadora educacional, ela foi perguntar ao menino de 12 anos, que é de uma família humilde, de onde era aquilo, e o garoto enrolou e tal, aí chamou a mãe falou, não, está me ajudando. Aí ela falou assim, olha, esse negócio de coisa fácil não está direito não, hein? Não está direito não, vê bem. Conclusão, o tráfico pegou o garoto, né? O garoto foi envolvido com o tráfico e, por algum motivo, exterminaram o garoto. E a mãe foi chorar na escola, né? Aí Vânia foi atender a mãe, e aí Vânia disse, olha, eu não te avisei. O que ele estava levando com facilidade para casa tinha um custo. Do suor do teu rosto comerás pão, do teu trabalho. Trabalho geralmente não é com muitas facilidades. E isso é bênção. O trabalho imprime sobre você uma rotina que você não quer ter. Você não quer se submeter a ela. No trabalho você tem um chefe que você vai ter que se submeter às ordens dele. Ah, mas eu sou patrão, pastor. Pois é. Você vai ter que
conduzir os seus empregados. Por isso que eu não tenho, por isso que eu trabalhar por conta própria. Pois é, na crise, na conta própria, você vai também ter problemas. Aliás, não tem para onde correr, você terá problemas. Você terá dificuldades. Agora, você vai querer fugir por atalhos. É melhor ficar com as ações abençoadas por conta de uma memória abençoada do que ficar com as ações desprovidas da bênção de Deus. Suor do trabalho, luta, correr atrás, isso é bênção de Deus. Então tem a oração, tem o trabalho e tem também uma outra ação importante, muito importante até nos dias de hoje, que é a esperança. Veja, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. O verbo voltar está no futuro, voltará. Ou seja, você semeia hoje na esperança de que um dia, quem sabe, vai colher. Isso mexe com o exercício da esperança. E isso é uma ação abençoadora. Você trabalhar, andar com alguém que tem esperança, primeiro esperança quanto à volta de Jesus. Essa é a 01 da nossa história. A vida do crente, ela é pautada quanto à volta de Jesus. A segunda coisa que a gente precisa ter esperança é ter bom ânimo para lidar no meio de tempos difíceis. A situação que o texto nos apresenta é difícil. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. 3 coisas ao mesmo tempo, andando, chorando, enquanto semeia. É difícil. Mas o texto, ele não fica só na dificuldade. A dificuldade aqui no texto é ultrapassada, porque ele tem uma memória abençoada. Porque ele tem as marcas, as digitais do Senhor na vida. Por isso que as suas ações, elas são também abençoadas. Então a esperança, o bom ânimo, a boa disposição, um bom humor para encarar as intempéries da vida. Então isso são ações abençoadas. Alguém que no meio do caos ainda consegue enxergar, ainda que não seja com os seus olhos, ainda percebe por fé, por esperança, uma luz no fundo do túnel. Imagine Paulo naquele naufrágio, o navio estava todo despedaçado no meio daquele mar agitado, e o anjo falou que ninguém ia se perder, todos iam se salvar, o navio ia se perder, e ele fala, gente, o navio vai se perder, mas ninguém daqui da tripulação vai se perder, ninguém vai se perder. Gente, que confiança, que esperança, depositada naquilo que aos olhos humanos seria impossível. Uma mente que traz a ela o que pode dar esperança, uma mente abençoada, promove ações abençoadas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Veja a importância de você, por exemplo, tomar ceia. Tem gente que acha que isso é uma bobagem, que acha que isso é mecânico. Deixa eu te explicar uma coisa. Na ceia você lembra do sacrifício de Jesus. Você lembra da morte de Jesus. Você lembra daquele sangue derramado na cruz. Você lembra da palavra de Deus que registra sobre esse sacrifício. Você lembra-se disso. Você lembra que você merecia a condenação eterna. Você lembra que você estava perdido, que você está salvo. Você lembra do dia que você se converteu. Você lembra da alegria que o Espírito Santo promove. Ou seja, está dando ocasião para Deus trabalhar na tua vida, na sua memória. Você está no exercício de uma atividade espiritual para que a sua memória seja abençoada, para que a sua vida seja cultivada. Eu não sei como um crente consegue ficar sem tomar ceia. Eu não sei como. Eu não sei como um crente não se incomoda quando fica privado da ceia. Eu não sei como.
Eu não sei como um crente marca encontros, atividades em dia de ceia, por exemplo. Por exemplo, eu poderia aqui falar dos 7 dias que Deus nos dá na semana. Um desses 7 é dele. O domingo é dia do Senhor. Não estou dizendo isso para você idolatrar o dia, domingo. Mas é um dia que você tira para descansar, é um dia que você tira para dedicar-se um pouco mais à presença de Deus, às coisas de Deus. Por quê? Você terá uma semana toda pela frente. Então você está cultivando a sua memória, está trazendo a sua memória para que as suas ações sejam abençoadas. Você quer bênção? Você quer ter a direção de Deus? Você quer seguir a unção de Deus? Ter a unção de Deus? Querido, a Bíblia está dizendo, requer que você tenha uma memória abençoada. Uma memória abençoada. O texto aqui já mencionado algumas vezes, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, é esse texto onde nós estamos embasados. É no texto do Salmo 126 que diz quando o Senhor restaurou nossa sorte, os testemunhos das nações à volta, a alegria do Senhor. Porque se você não pensa nessas coisas, você vai querer dar o seu jeito. Você vai querer ser conhecido por aquilo que não é o testemunho de Cristo na tua vida. Você vai querer ser conhecido pela alegria que o mundo oferece e não a alegria do Senhor. Você quer bênçãos espirituais? Você quer ser um homem digno, um homem que trabalha, um homem que, sobretudo, ora, uma mulher que ora, uma mulher que mantém comunhão com Deus, que trabalha com o suor do seu trabalho, que valoriza o seu ganho, que tenha esperança, que brilhe na escuridão, que brilhe nas trevas. Faça como Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não é só da história, mas também tem oração. Uma ação abençoada. Restaura, Senhor, nossa sorte. Queremos ainda viver nessa história. Queremos dar continuidade nesse caminhar contigo. Opera conosco nos dias de hoje. Ajuda-me a valorizar o meu trabalho, a ser um bom profissional. Ainda que tenha lágrimas, ainda que eu saia andando e chorando enquanto trabalho. Mas eu tenho a certeza que os feixes virão comigo como resultado. Um dia os feixes virão. O resultado acontecerá. Então, amados, nessa noite nós conversamos um pouco sobre uma memória abençoada promovem ações abençoadas. Que o seu pensar, que o seu agir sejam abençoados. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. Estou vendo aqui o Átila, o Alcemir, estou vendo aqui o Aurélio, o Luciano com a sua família, a Ilcineia, o Gilson. Estou vendo aqui bastante gente, o Jaime, a Regina está aqui com a gente. Deus abençoe a vida. A Márcia que está aqui, estou vendo a fotinha do Heitor ali, bonitão ele. Cadê o meu tomatinho, Márcia? Depois você bota uma foto da minha tomatinha aí, linda. Deus abençoe a vida de vocês. Quero dizer para os irmãos que eu estou, sei lá. Yasmin está assistindo lá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Oi, Yasmin, tudo bom, minha linda? Deus abençoe. E o teu irmão Felipe está por aí? Sua mãe está por aí também? Antônia Cláudia? Deus abençoe a vida de vocês aí em Mato Grosso do Sul. Quem, Vânia? Meu tio Benites também está aí lá de São Gonçalo. Já está melhor, Benites? Cuida dessa saúde, hein? Paulinho, está melhor, Rosilene? Deus abençoe a vida de vocês aí. Que bom. Então, como eu estava dizendo, eu estou tendo febres desde segunda-feira, hoje é quarta, ainda tenho febre, né? 38,3. Uns dizem que é da vacina que eu tomei na quinta. A Vânia acha que pode ser o Covid chegando.
Mas já fiz o exame do cotonete, aquele exame maravilhoso, onde o cotonete entra pelo nariz, vai saindo pela goela dentro, né? Oh, coisa horrível. O resultado sai mais para frente, então a gente está tomando alguns cuidadozinhos aí, esperamos que tudo ficará bem, tá bom? No domingo, Deus querendo, estaremos juntos às 9 horas lá no bairro Fluminense, na Igreja Congregacional. E fica aí o nosso abraço, agradecemos as orações, a presença dos irmãos aqui conosco, tá bom? Nós vamos encerrar o trabalho dessa noite, né? E vou pedir a Vânia, vem cá, Vânia, fazer uma oração. Tá aí, Vânia? Vem cá. Ela vai aqui fazer uma oração. A minha adolescente de cabelo liso, ela alisou o cabelo, gente. Ela não quer mais ficar com o cabelo cacheado, não. Olha elazinha aqui, ó. Ela vai estar orando. Dessa vez ela que está cuidando de mim, viu? Cuidando de mim, mais ou menos. Sabe? Dengoso, dá um trabalho, então não. Vamos orar então. Vamos. Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos guardá-la no nosso coração e fazer uso dela. Nós queremos, ó Pai, sermos servos, ó Pai, mais valorosos, cuidadosos com a tua palavra. Pai, valorizando a tua presença. Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Em especial, te entregamos todos os enfermos nas tuas mãos. Pedimos a tua graça e misericórdia. Ó Pai, o Fábio, toma ele nas tuas mãos, essa febre. Deus, nós sabemos que tudo o Senhor tem o controle. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Abençoa cada lar da tua igreja, cada um que esteja, ó Pai, ao alcance da tua palavra que foi ministrada, que seja abençoado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Até domingo, se Deus quiser, viu? A paz do Senhor. A paz. Tchauzinho. Fica com Jesus.